Olá, gente, boa tarde. Hoje, terça-feira, 26 de maio de 2020. Estamos iniciando mais uma videoaula direto da nossa plataforma online, a Iônica. Pois bem, na última aula nós concluímos o capítulo de matemática que tratava sobre a multiplicação, né? E hoje nós vamos iniciar o estudo de uma nova operação matemática que é a divisão. Para que a gente inicie esse capítulo no módulo a partir da página 116, eu trouxe para vocês mais ou menos 3 conceitos básicos do que é divisão. Dividir, repartir ou partilhar. Divisão é eu dividir alguma coisa com alguém, eu repartir com alguém, eu partilhar com alguém. Imagine que eu tivesse aqui eu tenho aqui em minhas mãos 3 bastões de giz. Se eu quisesse dividir esses 3 bastões de giz por 3 pessoas, cada pessoa ia ficar um, porque um é de uma pessoa, um é de outra pessoa e o outro de outra pessoa. Certo? Então, isso é dividir, partilhar. E a gente, para entender melhor esse tipo de operação, a gente tem que ter essa percepção. A gente tem que saber que divisão é dividir alguma coisa, partilhar, separar, dar um para outro para outro, considerando sempre o dividendo. Aqui eu trouxe para vocês 2 operações de divisão. Uma com um dividendo e a outra com 2 dividendos. Mas o procedimento a gente tem que sempre seguir praticamente o mesmo. Muda os valores, mas o caminho a ser trilhado é o mesmo. Observe. Aqui eu tenho 2 dividido para 2. Se eu tivesse só aqui com esses 2 bastões de giz e fosse dividir para 2 pessoas, cada pessoa ficaria com um bastão. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. Porque 1 vezes 2 é igual a 2. Então, 2 menos 2 é igual a 0. Certo? Agora nós temos aqui, 2 dividido por 2 é igual a 1 mais 1, que é igual a 2. É como eu disse. Eu tinha 2 bastões de giz, dividi por 2 pessoas, cada uma ficou com 1. Mas se eu somar 1 mais 1, vai dar 2. Então é isso. Eu coloquei aqui essa regra da bolinha, porque é uma das regras muito eficiente e vai evitar que a gente erre na hora de dividir. Porque quando o valor, aqui o dividendo, for um valor um pouco maior, para que a gente não se perca na contagem de divisão, é importante fazer essas bolinhas de acordo com o divisor. Aqui eu fiz 2 bolinhas porque o divisor é 2. Eu quero saber quanto vai ficar esse valor dividido por 2, então eu preciso fazer 2 bolinhas. Mas aqui, eu não fiz as bolinhas para que a gente faça juntos, né? Aí 36 por 6. Se o divisor é 6, eu tenho que fazer 6 bolinhas. Assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se o divisor é 6, eu fiz 6 bolinhas. E para eu saber quanto é 36 dividido por 6, eu vou simplesmente fazer isso aí, usar essa técnica. Vou contar até chegar em 36, colocando sempre um elemento em cada bolinha. Observem com atenção, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Pronto.
Já cheguei em 36, colocando um elemento em cada bolinha. Agora eu vou ver quantos elementos ficou em cada bolinha. Vamos lá. Na primeira bolinha eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na primeira bolinha eu tenho 6 elementos. Na segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Na terceira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Na quarta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Na quinta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Na sexta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Então, em cada bolinha, ficou 6 elementos. E juntando a quantidade de todas as bolinhas, deu 36. Então, se eu tenho 6 bolinhas e em cada bolinha os 6 elementos, é dizer que 36 dividido por 6 é igual a 6. Aí 6 vezes 6 dá 36. 36 menos 36 fica 0. O procedimento da divisão é esse daí. Só é você seguir passo a passo o que eu mostrei aqui para vocês. Tanto nas divisões em que houver apenas um dividendo, quanto nas divisões em que houver 2 dividendos ou mais. Só é seguir esse caminho que vocês vão seguir, tá certo? No módulo de vocês, esse assunto de divisão, ele pode ser encontrado a partir da página 116, o capítulo 5 do módulo 2 de matemática, tá certo? No início, nós temos aqui alguns conceitos, mostrando para vocês, isso aqui eu já mostrei, quem é dividendo, quem é resto, quem é divisor e quem é quociente. Eu já coloquei aqui, ó. Esse daqui é o dividendo, esse é o divisor, esse daqui é o quociente e esse daqui é o resto. Certo? Tá mostrando aí direitinho, partes por partes. Ó. Aí aqui nós temos um exemplo. 59 dividido por 6. Deu 9. Aí 9 vezes 6 deu 54. O resto sobrou 5. Tá? Vou mostrar para vocês um exemplo dessas operações quando sobra. Como é que a gente vai fazer? Vou apagar o quadro para a gente fazer um outro exemplo. Tá certo? No módulo de vocês tem aí 59 dividido por 6. Não é? 59 dividido por 6 dá 9. 9 vezes 6, vamos lá. Então vamos fazer 6 bolas, usando a técnica da bolinha. Se 59 dividido por 6 deu 9, eu vou colocar em cada bolinha 9 elementos. 1, 2, 3, aí 9, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9, mais 9 é igual. Vamos lá. Ó, 9 mais 9, 18. 18 mais 9, 27. 27 mais 9, 36. 36 mais 9, 45. 45 mais 9, 54. É dizer que 6 vezes 9 deu 54. Mas só que aqui eu tenho 59. E se eu for colocar mais um em cada um, vai dar 56, né? Aliás, vai dar 60, porque nós temos 6 bolinhas, se eu for em cada uma já tem 9, deu 54, foi o valor mais próximo de 59. Então eu vou fazer assim, 9 vezes 6, 54, aí 59 menos 54... 9 menos 5, menos 4, 5. 5 menos 5, 0. Então deu 5. Como eu não posso dividir 5 por 6, eu já encerrei a minha conta. Tá certo?
Porque o 5 é um valor menor que 6. Eu não posso, se eu só tivesse 5 dedos, não podia dividir em 6 pessoas. Para cada um ficar um dedo inteiro. Né? Então eu não posso. Aí, quando o valor aqui der menor que o divisor, quando o valor do resto der menor do o divisor, eu já vou encerrar a minha divisão. Certo? Aí eu venho aqui e posso fechar. Tá certo? Agora, se aqui no caso desse 6 ou mais, aí eu ia dividir de novo. Se aqui desse 6, eu ia dividir 6 dividido por 6. Entendeu? Qualquer dúvida, manda aí. Vamos lá. Aí, como o resto da divisão é diferente de zero, dizemos que essa divisão é não exata. Todas as vezes que o resto der zero, como elas duas que eu mostrei, a do 2 por 2 e a do 36 por 6, não deu zero aqui, tudo zero? Então é a divisão exata. E todas as vezes e não der zero, D1, D2 ou qualquer outro número e não seja zero, é uma divisão não exata. Como tem aí no módulo de vocês explicando. Tá certo? A atividade vai da página 120 até a página 124, certo? Só é você seguir as orientações aí, seguir sempre essa técnica eu mostrei para vocês e vocês vão conseguir resolver, tá bom? Gente, retomando a hora com ciências, hoje em ciências nós vamos estudar a partir da página 214, tá? Que vai falar da germinação das plantas, da reprodução. Assim como outros seres vivos, os mamíferos, os ovíparos, os animais, as plantas, elas também se reproduzem. Só que elas têm um processo de reprodução diferente dos animais, certo? Para que a gente entenda a reprodução das plantas, a gente tem que entender que a planta, a sua reprodução começa nas flores, certo? Porque nas flores tem um pólen que é levado por insetos como a abelha de uma flor para outra para germinar o fruto. No fruto está a semente. E essa semente, quando é lançada no chão ou em algum lugar e proporcione a sua germinação, ela vai nascer, vai crescer e vai se tornar uma nova planta. Nós temos aí na página 214 um exemplo aqui da germinação. Ó, primeiro, ela é somente uma sementinha. Depois, ela já começa a criar raízes e as primeiras folhagens. Em seguida, já está uma plantinha que vai crescer, 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 crescer e se tornar uma árvore ou uma planta até pequena, mas seguindo sempre esse ciclo reprodutivo. Tá bom? Ó, as abelhas, elas são muito importantes no processo de reprodução das flores para a formação dos frutos, porque elas ficam levando o pólen de uma flor para outra, fazendo essa fecundação. Tá certo? Ela faz o processo de polinização e fecundação, como tem aqui. Ó. O que é a polinização? Para que ocorra a reprodução, o grão de pólen precisa entrar em contato com o gineceu. Esse processo é chamado de polinização e pode ocorrer com o vento, com o auxílio do vento, da água e de animais como as abelhas. O vento também e a água leva o pólen de uma flor para a outra, né? A célula sexual masculina presente no grão do pólen une-se à célula sexual feminina presente no óvulo em um processo chamado de fecundação. E somente aí, quando o pólen da flor masculina vai ao pólen da flor feminina, à flor feminina, é que acontece a fecundação e a partir daí é que se dá a formação do fruto, que posteriormente irá crescer, trazer consigo uma semente que servirá para manter a geração daquela espécie. Poderá nos trazer uma nova planta daquela mesma espécie a partir da semente. Seguindo esse processo de fecundação e de germinação, e nós vimos aí na página 214. Tá certo? Ó, aqui nós temos algumas estratégias de polinização, né? O cheiro de algumas flores é capaz de atrair insetos. As flores,
na maioria das vezes, quando uma fruteira ou uma planta está com flor, ela flor emite um cheiro. E é esse cheiro que atrai os insetos, para que os insetos fiquem numa flor e noutra fazendo esse processo de reprodução, levando o pólen masculino ao pólen feminino e vice-versa, mantendo essa reprodução entre as flores para que surjam os frutos e, consequentemente, a partir desses frutos, novas sementes para a formação de novas plantas, certo? Aí o que é que eu quero e você... Algumas reproduções são vegetativas. A exemplo da planta chamada folha de fortuna. Ela coloca um monte de... como se fosse filhotinho nas folhas. Aquilo ali já é um processo de reprodução vegetativa e não ocorre através do pólen das flores. Mas a própria planta, ela já desenvolve esse processo reprodutivo e basta ser colocado elas novas folhinhas, como se fossem novas plantinhas na terra, que a partir daí elas já vão enraizar e desenvolver uma nova planta, uma nova folha de fortuna, tá certo? Como tem aqui o exemplo na página 216. A atividade está da página 217 até a página 218. Mas eu também quero fazer uma proposta de atividade para vocês. Hoje, vocês vão pegar um copinho descartável, um pouco de algodão, vão colocar um pouquinho de algodão embaixo, colocar um grãozinho de feijão, 3 grãos de feijão, colocar um pouco de algodão em cima e vão colocar água. E vocês vão poder acompanhar daqui a 5, 6 dias essa sementinha de feijão que vocês colocaram no algodão com água já vai estar germinando, vai estar criando raízes, folhas, e você vai ver como é que acontece esse processo de reprodução das plantas no contexto concreto, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido, tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me chamar no privado ou colocar o comentário aqui. Só uma ressalva, as respostas das atividades não mandem no grupo, tá certo? Mandem no meu privado ou deixe para a gente tirar as dúvidas nas terças e nas quintas-feiras durante as nossas lives online. Um bom dia, boa aprendizagem e volto a dizer, não esqueça, a luta continua. Vamos manter as precauções, manter a fé em Deus e acreditar que muito em breve estaremos vencendo essa pandemia e voltando às nossas atividades normais. Mantenhamos o foco, restrição social, higienização adequada das mãos e fé e perseverança que iremos vencer. Um forte abraço no coração de todos, boa aprendizagem e até mais tarde, se Deus quiser.